fechar, né, os seus microfones. Bom, muito obrigado pelo convite. Gostaria de externar aqui meu agradecimento à Rosângela, a todos que estão aqui, encarnados e desencarnados. Nós falamos também para o Centro Espírita Oscar Menezes, do qual eu faço parte. Agradeço o convite do Lar Recanto da Paz para nós conversarmos a respeito de um tema que talvez não tão discutido, ou quando é discutido ele não dá uma interpretação muito adequada ao que o Evangelho se propõe. Agradecer os irmãos espirituais que estão conosco. Sem eles nós não estaremos aqui, nem teríamos um aprendizado de que tudo o quanto será dito aqui, seja de forma na própria palestra e baseado no tema, seja por intuição espiritual, será um aprendizado. De modo que nós precisamos, eu havia comentado isso antes que os trabalhos fossem abertos, nós precisamos, e a leitura inicial feita pela irmã, nos trouxe uma expressão que eu marquei aqui para dar início a essa temática, que é: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Na abertura dos trabalhos, a palavra que me chamou a atenção e que também envolve o tema foi meditação. Estudar a doutrina espírita é, sobretudo, meditar sobre os conceitos que lá estão. Por exemplo, há um erro quando se lê o capítulo 7 do Evangelho, em que ele fala das bem-aventuranças. Muita gente acha que pobre de espírito é aquela pessoa que não tem nenhum escrúpulo, não é? É uma pessoa que vive a vida orgulhosamente, não é caridoso, não pratica a humildade, não pratica o famoso BIP, né? A benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas. Quando, na verdade, a interpretação que se dá tem que partir, meus irmãos, do que vem a ser bem-aventurança. Porque se você não sabe o que é bem-aventurança, ou então você não compreende as bem-aventuranças, que é um cotejo neste código de conduta, porque o Evangelho, o Consolador, é um código de conduta, e se bem pudéssemos, né, aqui já vai um conselho, eu sei que muitos fazem, trazer, seja em qualquer momento, um dia da semana, 20, 30 minutos, o Evangelho para dentro do lar, não é? Já não é mais sem tempo que essa doutrina, ela já alçou voos muito mais altos do que muita gente achava, né? E olha que aqui nós não temos dogmas, né? Graças a Deus, né? Nós não temos nenhum caminho diretivo para impor isso ou aquilo, não é? A doutrina, na sua essência, ela é eminentemente evolutiva. Ninguém lhe indica ou diz o que é que você deve fazer ou não. Pois bem, se nós interpretarmos a bem-aventurança do 7º capítulo, a gente precisa entender o seguinte: bem é tudo aquilo que é contrário ao mal. Isso já era dito por Paulo na carta 2ª aos Filipenses, quando ele exortava aos filipenses a não praticarem o mal e seguirem os caminhos dos essênios, povo em que, segundo há uma certa controvérsia, Cristo passou uma parte do seu tempo aprendendo o sentido da lei. Então, bem é o contrário ao mal. Aventurança significa destino. Então, bem-aventurados são aquelas pessoas que são destinadas ao bem. Essa é a essência. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, bem-aventurados os destinados a praticar o bem. Essa é a essência dessa temática. Mas, se bem-aventurados são os pobres de espírito, por que Mateus, na transformação de interpretação do que o Cristo disse, utilizou a expressão pobre de espírito? Porque na época a pobreza imperava. Em toda a Galileia existia em torno de 90% de pobres, de mendigos. E aí a expressão foi cultivada nesse sentido.
Mas quem são os pobres de espírito? Os humildes. Bem-aventurados os humildes de coração. Aqueles que se deixam sofrer para ajudar o outro. Quando nós, também no próprio Evangelho, quando nós o escutamos, o que Lucas diz, né? Que aqueles que serão rebaixados serão elevados, e os que são elevados serão rebaixados, ele está exatamente dizendo isso. Então, quando se fala em pobre de espírito, não, nem pense que são aquelas pessoas que são absolutamente avessas ao bem. Não, ao contrário. São aquelas pessoas que suportam a dor. E aqui, nós precisamos pensar o seguinte: nós estamos acostumados a uma situação interessantíssima. Muito boa noite você que me recebe também pela internet, no centro. Agradecidos aí aos acenos. Estaremos sim, até às 8h pouca, inclusive se houver permissão, com a palestra, com a oração de encerramento. Muita gente acha que, isso talvez não é vaidade, mas muita gente acha que as minhas orações são emocionantes. Lê do engano a quem está dizendo isso. Então, veja bem que coisa interessante. Nós estamos acostumados a reclamar pelo que nos falta, ao invés de agradecer pelo que nos sobra. Não porque esse café está um pouco frio, porque esse pão está um pouco duro, o queijo não é isso que eu gosto, né? O sinal fechou quando eu ia passar. Quando na verdade, eu me lembrei agora de Jerônimo, era um pobre de espírito, né? Deitado numa cama, proferia palestra, só de um lado. E aí, quando estava próximo do desencarne, um dos irmãos que cuidava dele disse: pô, Jerônimo, se você tivesse que pedir alguma coisa ao Cristo, o que é que você pediria? Muita gente disse: ele pediria para se levantar, para andar, para ser normal como todos, né? Porque ele era todo curvado, né? Ele veio numa reencarnação muito difícil, né? Mesmo assim, proferia palestra. Jerônimo o Grande, né? Humberto de Campos fala isso no livro Boa Nova, né? Aliás, que é um livro de leitura de cabeceira para muita gente, como são tantos outros, né? E aí, aquelas pessoas que estavam aguardando o desencarne, né? Esperavam uma resposta de uma pessoa que era pobre de espírito, ou seja, humilde. E ele disse: eu gostaria que, se o Cristo me permitisse, eu virasse para o outro lado. Perceberam a humildade dessa criatura? Enquanto, talvez, até algum de nós, não, eu queria viver mais, agora eu queria que eu pudesse andar, né? Eu queria poder ver o mundo, queria sair dessa estagnação, dessa curvatura. Mas ele era uma pessoa que compreendia que aquela encarnação, aquela existência era necessária. Ele sabia que ele não ia durar tanto, ele sabia que ele tinha que passar por aquele momento de dor, porque as vidas pregressas, não é? Elas foram muito dolorosas para outras pessoas, e ele resolveu vir daquela maneira. Então, pobre de espírito é todo aquele que é humilde. Agora, vem uma situação interessante. Quando nós, e aqui vai de vez em quando eu gosto muito de citar alguns livros que muita gente acha: esse livro, tem gente que não lê um livro porque ele é muito grosso, né? Outros não lê o livro porque o livro é muito fino, né? Outros não lê o livro porque o conteúdo é muito alto para ele entender. Outros não lê livro coisa nenhuma, né? Hoje em dia, muita gente, eu sou do tempo em que, não sou tão velho assim, mas eu sou do tempo, eu prefiro o livro em papel. Eu tenho um colega nosso que aqui, talvez esteja me ouvindo, tantas pessoas passando, mas chama-se Manuel Jovino, né? É uma das criaturas mais simples que eu conheço. Trabalha conosco lá no centro, trabalha também no nosso lar. E ele costuma dizer que o melhor amigo do homem não é o animal, o cachorro, né? Costumamente se fala. Ele quer o livro, porque ele nunca vai nos perturbar. Ele apenas vai nos dizer alguma coisa, ou seja, ele vai falar quando nós puxamos ele da estante. Ainda que ele esteja bem velhinho, né? Ele está lá. Então, eu prefiro o livro físico, né? Eu tenho uma biblioteca muito grande e eu prefiro o livro físico. E essa leitura, que a gente precisa dizer, existe um livro chamado Pensamento e Vida, que é da psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel. E lá no item 24, é de leitura importantíssimo, fala sobre humildade. Eu vou me permitir ler um pedacinho, porque o texto é grande, mas apenas uma frase. Ele disse: os pobres de espíritos
ou não pobre de espírito, desculpe, são aqueles que têm carência de humildade, que na verdade, no fundo, demonstram a sua pequenez ainda perante o universo. Ou seja, enquanto você não praticar a humildade, enquanto você efetivamente não praticar a caridade, enquanto você não deixar o orgulho, o egoísmo, a vaidade, tudo isso está no texto, no capítulo 7. Talvez você não alcance essa participação de ser chamado de pobre de espírito. Mas, e qual a saída? Bom, na verdade, se nós perguntarmos, poderíamos até perguntar a Chico Xavier, que já respondeu isso para muita gente. Chico, por que você é tão humilde? Ele disse, porque eu sou pobre de espírito. Eu não sei viver nababescamente. Por isso que ele doou todo o patrimônio cultural dele para ajudar o povo. Mas tem um problema grande. Nós estamos muito acostumados com o nosso famoso instinto material. E isso atrapalha muito a nossa progressão. Eu costumo dizer também que um livro de cabeceira que fala sobre isso, e eu reputo um dos livros mais bem escritos até hoje, chama-se Paulo Estevão. Chico Emmanuel. Quem já leu Paulo Estevão, e aqui a gente comentava rapidamente, cada vez que você lê aquele livro, eu já li umas 2 vezes, e eu estou agora, entendeu, reencarnando o livro, né? Vou reencarnar porque eu vou lê-lo novamente. Então o que acontece? Não existe mais humildade do que Estevão, né? Sofreu o que sofreu, desencarnou e recebeu Paulo ou Saulo, né? A essência aí não foi tanto, né? No momento em que ele efetivamente foi decapitado, né? Esse livro, ele demonstra toda a essência da pureza de quem é humilde. Toda. Um outro livro também que é muito interessante, não é? Não é nem um livro, né? É uma passagem, na verdade, mas alguns livros citam. É o Sermão da Montanha, descrito por Mateus, lá no capítulo 5, e os versículos 1 a 18. Quando ele descreve isso, aliás, na minha concepção, o Sermão da Montanha, ele poderia ter sido escrito um livro sobre ele, né? Os espíritos resolveram separar isso tudo. Aí vem uma situação muito interessante. Humberto de Campos, respondendo na psicografia de Chico, no livro Boa Nova, ele diz que os pobres de espírito são aqueles que são simples de coração, que aceitam o que o próprio código diz, o código de conduta. Oferta um lado da tua face quando te bater na outra, né? Fazer o que a mão direita faz, sem que a mão esquerda veja. Quer dizer, nós estamos cheios de exemplos dentro de um código de conduta, um consolador. Inclusive, no prefácio deste livro, ele fala, o próprio Espírito de Verdade, ele fala sobre a humildade. Ele diz que nós estaremos precisando dele e ele estará sempre presente porque nós somos humildes. Mas qual é a dificuldade em ser humilde? Está na modificação do homem velho para o homem novo. Quando Chico Xavier disse a cada um de nós várias vezes, não foi uma só, inclusive no programa Pinga Fogo, onde ele foi questionado, o programa de maior audiência, né, da história da televisão brasileira, quando se perguntou a ele, Chico, como é que a gente pode modificar, né? Eu errei tanto, eu quero recomeçar. Ele falou, não se pode fazer um novo começo, mas se pode fazer um novo final. Ele estava dizendo, mude a sua essência, seja humilde, seja benevolente, ajude, não esmole. Desculpe, toquei aqui sem querer, saiu a imagem. Desculpe. Voltou? Ou foi a... Porque está chovendo aqui, Marcelo. Ou foi a... Não sei se foi a imagem ou foi a... Dizia eu, você tem que transformar-se a si mesmo. Voltaire,
numa das suas melhores passagens, né, o filósofo grego, quando perguntaram, como é que eu devo modificar a minha essência? E a doutrina espírita trouxe isso com Leon Denis. Conhece-te a ti mesmo. Né? Quantas vezes você já se olhou no espelho? Quantas vezes você já perdoou? Perdoar na expressão maior. Esquecer. Não é não, eu te perdoo. Mas basta aparecer um momento, um instante, você se recorda do evento e castiga a si próprio. Não é, isso não é perguntar. Quem de nós, eu costumo dizer isso, no momento agora, que se lembra de alguma desavença ou coisa parecida, teria coragem, por exemplo, se tornar, ou pelo menos exercer o primeiro passo? Porque o primeiro passo para subir a escada, não é dado antes de chegar na escada. Muita gente acha que o passo deve ser dado quando chegar. Não, você já vem caminhando. Será que você teria coragem? Você que está me vendo agora, você que já me conhece, e que às vezes passa por mim, eu pergunto, fez aquele negócio que ele disse? Aí muda, né? Onde está o maior exemplo para ser humilde? Não está em fazer caridade, em esmolar, não é? Claro, ajudar a quem muito se dá, muito se cobra, não é? Essa é a essência normal. Mas eu vou ajudar um abrigo, eu vou ajudar um centro espírita, enfim, eu vou fazer uma campanha, etc. Vale, mas pegue na charrua, como diz Chico. A melhor hipótese, aqui escuto André Luiz, né, em Obreiros da Vida Eterna, quando ele diz, a melhor escola está na família. E aqui quem assistiu o primeiro filme, leu o livro, né, assistiu o filme, né, Nosso Lar, e vem o segundo aí, ele próprio não conseguiu naquele momento em perdoar, não é? Ele não foi pobre de espírito em perdoar o atual companheiro da mulher, não é? Ele saiu de casa arvorado, até Clarence disse, tu não querias ver vovó voltar em casa? Porque encontrasse, eu poderia te dizer que o que é que encontrar em casa? E aí vem a resposta dele próprio, em Obreiros da Vida Eterna. Ele diz, queres modificar o teu jeito de ser? Começa dentro da família. E não precisa nem dizer que a família é a maior escola que o alto nos colocou. É por isso que existe uma diferença entre parentes e parentela. Não há uma família que não tenha um desafeto. Porque aquela pessoa que vem, às vezes você não gosta de fulano, fulano é mais prestigiado, fulano, mamãe gosta mais de fulano, papai gosta mais de ciclano, é tudo para ciclano, é tudo para beltrano. E se a gente pudesse ver o passado? Aí faça o teste. Hoje nós estamos vivendo um momento de muita incerteza, né? Seja espiritualmente falando, por conta dessa guerra travada. Muito embora que não é bom se preocupar muito, não é? Porque Deus, ele não foi construído de ódio, ele foi construído de amor, não é? Ele deu o livre-arbítrio ao homem para que ele, e nem todos sabem o que é isso, né? Nem todos sabem nem dosá-lo, nem efetivamente utilizá-lo de maneira adequada. Observe, senhores, você teria coragem? Porque para ser humilde tem que ser corajoso. Humildade não é para poucos. Humildade é se despojar de toda a vaidade, de todo orgulho, de toda arrogância que se possa ter no mundo. Você teria coragem na sua casa, que você tem um desafeto, você abraçá-lo agora? Você sair da... Você está assistindo, tá? Tá? Você também. Você está assistindo. Sai um pouquinho lá na porta do quarto, lá seria onde a pessoa estiver, se ela estiver aí, e chegue lá e diga assim. Diga assim. Vamos ver se você vai estar aprendendo o que eu estou dizendo. Olha, ainda que você não seja o errado, eu errei. Assuma a culpa, eu errei. Você está certo, meu irmão, minha irmã, meu pai, meu irmão, quem for. Eu errei, o culpado sou eu. Me perdoe. A resposta já vem ligeira. Não, mas a pessoa não vai.
você já fez ou você não tem coragem de fazer. Porque humildade, eu volto a dizer, humildade não é só uma virtude do Cristo. Humildade é um conjunto de atos que modifica as pessoas. Tem gente que passa a vida fazendo caridade e acha que aquilo ali, quando chegar no desencarne, vai lhe trazer bônus horas grandioso. De jeito nenhum. Isso não. Caridade é dar amor por amor se dá. Bezerra de Menezes, o humilíssimo Bezerra de Menezes. Então você tem coragem de fazer isso? Tem coragem de reconhecer o erro que não é seu e pedir perdão àquele desafeto? Ou você vai esperar que o caminho entre os dois termine para que em outra reencarnação volte? É por isso que os pobres de espírito são tão difíceis de encontrar. E eu vou logo avisando aos navegantes que ainda estão achando que o barco já está chegando ao fim. Vai demorar para que todos nós cheguemos a esse patamar. Esse patamar é um patamar dificultoso. Porque eu primeiro tenho que me conhecer. Porque às vezes o erro está eu não sou pobre de espírito, eu não sou humilde, e aí a gente vai abrir os leques da virtude do Cristo. Eu não tenho uns braços abertos, como que abraçando alguém, e não por estar preso no madeiro com pregos, porque a minha vontade, é um ato volitivo, ela ainda não está preparada. Você já pensou na época do Cristo? Alguém chegar para minha amiga aqui e dizer assim o seguinte: olha, pegue o seu patrimônio todo, dê aos pobres e me siga. Você vai ser um humilde, você vai andar de pé no chão, você vai comer, não vai passar necessidade, mas você vai, como ele disse, você vai ser pescador de almas. Você vai cortar os pés. Tente fazer isso com alguém que tem um carro novo. Diz assim: meu amigo, chegou a hora de você mudar. Você gastou 500 mil num carro, então você agora vai ser humilde. Venda esse carro, tal, e ajude a fulano de tal. É difícil. É difícil. Por que é difícil? O que é a essência de ser pobre? Vamos contar uma historinha rápida, que algumas pessoas ainda não entenderam. Quando Judas, no Monte das Oliveiras, entregou Jesus e lhe beijou a face, ele já estava percebendo que havia cometido um grande erro ao denunciá-lo e levar Jesus a Caifás e a Anás, né? Sacerdote, sumo sacerdote da época. E aí ele voltou quando ele viu o martírio de Jesus, porque o martírio de Jesus é a essência da humildade. Enfrentar o que ele enfrentou, e olha que o próprio Jesus, com toda a humildade e o ser de maior grandeza que já esteve nesse plano, ele, em determinado momento, ele pediu ao Pai, vocês se lembram disso, ele pediu ao Pai que afastasse o cálice. Pai, afaste de mim esse cálice, como se ele estivesse se entregando. Depois ele voltou e disse: não, peraí. Tanto que quando ele vai, ele diz: está consumado. Ou seja, o Filho do Homem subiu. O nosso querido amigo apóstolo retornou ao Sinédrio e lançou nos pés de Anás e Caifás as 10 moedas de ouro que ele recebeu, meladas de sangue. Disse: essas moedas, Judas, essas moedas, elas estão molhadas de sangue. A partir dali ele começava a sentir que havia errado, e tanto que ele suicidou logo depois. E nem Anás nem Caifás, pela ausência de humildade, quiseram as moedas de volta, que eram
sacerdotes que viviam na busca, não é? Que tramaram a morte de Jesus junto com o lavar de mãos de Pôncio Pilatos. Então nós precisamos, para nos tornar, ou tentar nos tornar humildes, começar a contornar a nossa vida. A fé. Paulo, em carta aos Romanos, ele diz: deveis lembrar que a fé não deve estar na frente de ti, mas sempre ao redor. Porque na hora que você virar, você vai encontrar um pedaço da vontade do alto à sua volta. É o caso da humildade. Vocês perceberam, por exemplo, está tudo bem aqui, né? Está tudo bem. Aí, um parente nosso, ou nós mesmos, nós estamos sujeitos a tudo isso. É por isso que, uma certa vez, eu fui fazer uma palestra, era sobre reencarnação, né? E uma senhora na plateia, né? Intuitivamente, eu percebi que ali estava, não é, um Nero da vida, não é? Encarnado. Eu sabia que naquele momento da palestra, quando eu começasse a falar, as perguntas viriam, né? E existe isso mesmo, né? Como é que acontece isso? E não deu outra. Ou seja, ali não estava humildade. Mesmo que depois, né, com o passar do tempo, se tornou, deixou de frequentar, tal, etc. Mas ali estava uma pessoa que pretendia obstruir a vontade daquelas pessoas que queriam mudar. Eu costumo dizer que a humildade de quem é espírita, ela começa de 3 maneiras, antes de terminar a história da senhora. A primeira é curiosidade. O povo curioso é o brasileiro, não é? Eu nunca vi, se alguém sacudir uma moeda num prédio, cair no chão, tiver alguém perto e diz: caiu um negócio aqui, já junta gente. E agora com o celular, né, você imagine. A segunda é necessidade. Não encontra mais nada, né? Aí vamos para casa espírita. Lá disseram que tem um rapaz lá que bota a mão assim em cima da gente, né? E a pessoa sai boa. Mas se disser tem que passar 10 sexta-feira para ir, aí só vai 3. E a terceira hipótese é a afinidade. Aí dizia eu, suponhamos que qualquer um de nós aqui tem um parente, ou nós mesmos, soframos alguma situação. A primeira coisa que se faz é se tornar genuflexo, dobrar o joelho. Ô pai, ajude fulano, me ajude, eu estou numa situação difícil. Você passa a querer demonstrar humildade. Foi o que aconteceu nessa palestra. Eu comecei a falar sobre reencarnação, né? Como é que ocorria, que nem sempre, nem os espíritas, até porque é o seguinte, eu não sei se vocês que estão me escutando já viram alguém com alguma carteira de tempo de serviço como espírita, né? Não, fulano tal tem 78 anos, nem o decano da espiritualidade, não é? Já está aí com seus 96 anos, 75 mais ou menos de espiritista, menciona isso como se fosse um galardão. Ninguém recebe uma medalha porque é espírita. Ninguém vai para o céu porque é espírita. Ou então ninguém porque não vai para o umbral porque passou a ser espírita. Pelo contrário. Se você não cumpriu a sua missão aqui, que é a prova, você vai voltar com a expiação. Pois bem, fazia eu a palestra, que comecei a falar sobre isso, inclusive falei sobre causa e efeito, né? Enfim, e o que é que aconteceu? A senhora que estava na plateia, né, com a humildade, disse: eu não acredito em nada do que o senhor está dizendo. Eu falei: direito impostergável da senhora de não acreditar. E disse a ela: olha, a senhora pode não acreditar em nada, mas se a senhora está nessa casa é porque a senhora tem dúvida. Agora, quando a senhora desencarnar, a senhora grave o nome desse centro e peça autorização para vir aqui dizer que é verdade. Olha a ausência de humildade.
Ela disse: o senhor acredita efetivamente que existe vida após a morte? Eu disse: não. Ela disse: está vendo? Eu disse: eu tenho certeza. É diferente. Eu não acredito, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. E aí não quis dar mais nenhum tipo de explicação, porque ali estava já criando uma situação de quê? De desequilíbrio, né? E não é o adequado. Nós estamos aqui equilibrados porque uma série de irmãos estão nos dando guarita, tanto eu quanto vocês que estão me escutando também através do Instagram. Portanto, minha gente, você só começa a ser humilde quando a dor lhe bate a porta. Eu tenho uma palestra que está no YouTube, não estou divulgando, algumas pessoas perguntam: onde é que está aquela palestra? Está no YouTube. Procura aí, bota meu nome aí. Que fala quando a dor nos alcança. Quando a dor nos alcança, você passa a ser a pessoa. Olha, você passa a ser um neném de 1 mês. Acho que menos do que isso. Acabou de nascer. É uma fragilidade, não é? Meu Deus, olha, eu prometo deixar disso, deixar aquilo outro. Olha, eu como é que diz? Eu vou me rebaixar para ser elevado. Quer dizer, decora até texto. Eu já vi gente decorar texto. Eu falei: caramba, fulano mudou mesmo, né? Bastou melhorar um pouquinho, bastou os fluidos chegarem um pouco perto dele ou de quem for, já se mudou. Já voltou. E por que isso acontece? Nós somos orgulhosos. Tem gente que não consegue ser contrariado. Você consegue ser contrariado? Tem gente que acorda, dorme, acorda, e nem agradecer pelo acordar, pelo estar vivo, não é? É capaz de fazer isso. Tem gente que não dá bom dia a ninguém, não é? Tem gente que não ensina as coisas boas, só maltratam. Por quê? Porque na verdade é o seguinte: o ser humano, ele tem um defeito grande, é que nós copiamos muita coisa errada achando que elas são certas. Você seria capaz de recitar, mesmo que lendo, a oração de São Francisco e praticar pelo menos 3 atos que estão ali? Por exemplo, Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Ou seja, distribuir paz para quem está em aflição, em desalinho, em obsessão. Porque nós vivemos hoje com tanto problema, e você sabe também, tanto problema de depressão. É ansiedade, síndrome do pânico, depressão moderada, início de esquizofrenia. Por quê? Porque nós não temos tempo mais nada, né? Tem gente seguinte: se o dia tivesse 26 horas, seria bom para mim, pelo menos eu dormir 2 horas. Nós estamos preocupados mais em viver. Existem cidades, não é? Não vou dar nomes aqui, né? Mas é a vida que é assim, e nós sabemos qual a maior delas, né? Que acontece isso também, em que as pessoas têm medo de se cumprimentar. Você mora num apartamento de frente a um outro, e quando passa assim, oi e tchau. Outros pela arrogância da vida, outros pela dor que passam. E na humildade, carregando o decálogo de Francisco de Assis, não é? Ele foi mais humilde do que todos. Pelo menos aqueles que carregaram, não é? Porque comer gafanhoto com mel, num dia de hoje, Ave Maria, quem queria, né? O cara quer um sanduíche, né? Quer um McDonald's, quer não sei o quê, sem propaganda nenhuma, né? Quer uma pizza, né? Quer um rondelli, quer isso, quer aquilo outro, não é? E às vezes sobra comida nesse, bota aí que eu vou levar, pode ser que eu encontre alguém. E o pior que você encontra, viu? Que está precisando, né? Não, hoje nós estamos mais preocupados em ter. De que é feito o ser humano? Essa é a pergunta que está dentro do livro dos Espíritos, de interesse.
interesse de ser feliz, não ter doença, ser rico, não sentir dor, ter uma família feliz, ser pai. Agora basta que a coisa desande um pouco, aí você já começa a criticar. Tem gente que critica até a benevolência de Deus. É aquela velha pergunta que ninguém quase responde. Só pergunta a ele mesmo e ainda critica a si próprio. Mas por que comigo? Por que não com fulano? Eu faço tanta coisa boa, não é? E aconteceu logo isso comigo, ou então com a minha família, ou coisa parecida. Ou seja, a humildade é um estado de espírito. A humildade, como diz Humberto de Campos, é necessária para que você suporte o caminho. Para ser humilde, tem que entender a parábola do bom samaritano. Em que lugar você está? Você é o bom samaritano? Você ajudaria aquele cidadão que estava deitado depois de ser assaltado? Ou você passaria por ele e desviaria? Ou como nos dias de hoje, chega-se perto para filmar, para colocar num grupo. Como se reduz? Essa é uma pergunta interessante. Como se reduz a necessidade de praticar o bem? Por todas as invirtudes que o mundo nos causa. E olha que nós somos de passagem, viu? É bom você que está me escutando começar a pensar, viu? Porque enquanto nós temos aqui 1 bilhão de pessoas encarnadas no mundo, nós temos 4,5 vezes mais pessoas esperando para encarnar, viu? Então faça a sua parte, porque 800 anos lá passa rápido. E você não sabe para onde você vai. Não sabe. É preciso pensar também o seguinte: mas como é que eu desenvolvo essa tal de humildade? Eu faço tanta coisa boa. Você já chegou em casa e fez a seguinte pergunta: bom, terminei o dia, cheguei em casa. Bom, o que foi que eu fiz de bom hoje? Que eu posso efetivamente escrever e me sentir feliz. Por outra, onde há o sim, há o não. O que foi que eu não fiz de bom hoje? Ou então, onde foi que eu errei hoje? Isso é prática da humildade. Isso é prática da pobreza de espírito. Porque reconhecer o erro, reconhecer o acerto, todo mundo quer. Olha, hoje eu fiz um trabalho excelente, eu fiz uma palestra maravilhosa. Às vezes nem foi tanto, né? Às vezes a gente recebe até o elogio, não é? Porque nós temos admiradores, não é? Que nos fazem achar que estamos num patamar excelente. Ora, uma palestra espírita, ela tem que abrir, são interrogações naquelas pessoas que ouvem. Para que você faça o quê? Um autoanálise. Ou você prefere fazer o quê? Nada contra os psicólogos, psiquiatras ou coisas parecidas, psicoterapeutas, mas porque tem gente que há necessidade de procurar esses profissionais que são absolutamente legítimos e ajudam muita gente, é lógico, porque essas pessoas não conseguem controlar as suas próprias angústias. Não conseguem. Você desenvolve a humildade modificando o seu modo de agir. Agora, para muita gente é muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque está enraizado. Vamos para a parábola da adúltera. Vamos lá? Faz de conta. Outra coisa, viu? Você podia estar lá. Você podia estar lá. Você podia estar lá. Você podia ter sido aquele guardião, não é? Que esfaqueou o Cristo quando ele já estava morto, para saber se ele estava morto, quando ele empurrou a lança
na barriga que quase que vara o outro lado, para ver se ele estava morto mesmo. Você pode ter sido o guardião também, ou centurião, que chicoteou Cristo várias vezes. Pode, você não sabe. Não é? Você não sabe. Então, o que é que nós precisamos fazer para ter uma sensação? Também a gente diz, fulano é tão humilde que chega a ser piegas, né? Porque nós espíritas, eu não sei se acontece, possivelmente deve acontecer, né? Eu não estou aqui falando de religião, porque eu não vim aqui para falar em religião, né? Eu vim aqui para abrir os corações que estão em desalinho e fazer com que você pense que ainda dá tempo, porque o inimigo maior, ele está caminhando ao seu lado. Quando Cristo diz, aproveite enquanto o seu inimigo está ao lado, ele está dizendo, ele não disse que era uma pessoa física, não. Não era o Zezinho, a Mariazinha, não. Ele falou que das virtudes, o orgulho, o egoísmo, você é egóico, a vaidade, a sensação de superioridade, a ausência de perdão, o não ser indulgente, o não ser caridoso, o não ser humilde. Eu apenas quero mostrar a cada um que nós precisamos modificar o nosso modo de agir, porque o inimigo é esse. Se você não acredita no que eu estou dizendo, quando você desencarnar, você vai acreditar. Quantas pessoas terminam uma palestra, às vezes a palestra está direcionada para ele. Diz, meu Deus, é verdade, olha, lá em casa eu faço isso, aquilo, que eu tenho isso, e eu não tenho coragem não. Vou fazer um teste aqui, já que eu estou também transmitindo para o lá, Recanto da Paz, né? O próprio nome já lhe dá a garantia, né? Que é Recanto da Paz, né? Se você era humilde, automaticamente você vai estar cuidando desse recanto, né? Minha amiga, depois me diga como é que está meu tempo aqui, viu? Para eu não ultrapassar, mais ou menos. Tá? Ok. Então veja só. Estamos no Recanto da Paz, né? O Cristo disse a cada um de nós, parafraseando, que antes de eu fazer a pergunta aos que estão desse lado aí, né? Que alguns daqui já conhecem e não conseguiram fazer, vamos ver se vocês vão conseguir fazer. Ele disse, eu lhes deixo a minha paz. Não a paz do mundo, mas a paz que eu lhes dou. Ou seja, a gente vê isso de uma maneira muito simples. Por exemplo, eu prefiro ter paz, deitar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz, não é? Mesmo com vários problemas. Pois bem, vai aí a experiência que muitos já conhecem para os amigos que nos escutam e nos ouvem, ou apenas nos escutam, nos ouvem, né? E aqueles que estão... eu entendi, meu irmão. Que nos estão fazendo estão presentes por indução espiritual. Eu costumo fazer isso para que você possa pensar que tudo que eu estou dizendo aqui pode não servir para nada para você, porque você não tem coragem de fazer, não dá o primeiro passo, né? E esse ditado é verso de música, né? A caminhada começa com o primeiro passo, ainda que você pise em vidros, pregos, mas é o primeiro passo. Ó, se você acha que tudo que eu estou dizendo não tem nenhum valor para você, então eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou lhe dar 10 segundos, ainda dá tempo, 10 segundos. Você vai parar 10 segundos, eu vou marcar aqui rapidamente, e depois eu vou lhe fazer uma afirmação que você não tem como não dizer que é verdade. Por mais que você, ainda que você esteja em desalinho espiritual, em obsessão, que ainda dá tempo de ajeitar, todo cuidado para não chegar na fascinação nem na subjugação, né? Porque aí a situação já está quase fora do limite. Então vamos lá, 10 segundos. Eu vou silenciar, é o tempo que eu faço uma prece, e quando eu voltar, eu vou fazer uma pergunta a você. Aliás, eu vou fazer uma afirmação.
Aí você vai começar a pensar se o que eu estou dizendo atingiu você em algum momento. Porque o nosso coração não está aqui no meio. O nosso coração está na nossa mente, onde o Espírito repousa. Os chakras são só bases para que nós possamos guiar no vaso carnal esse Espírito que nos habita, que às vezes é um guerreiro e às vezes é tão calmo. 10 segundos. E aí você vai entender o que eu estou dizendo. Se você pode ou não modificar. 10. Certeza absoluta que você pensou em 3 coisas. E uma delas é uma pessoa. Pronto. Eu poderia acabar a palestra aqui. Uma delas, naquilo que você pensou, foi uma pessoa. E aqui quando eu falo pessoa, pode ser encarnada ou desencarnada. Mas que você pensou. E pode ser essa pessoa você mesma. Porque nós precisamos. Eu conversava com a minha amiga, que me recepcionou com uma delicadeza, né? Como tantos lugares me recebem, que nós precisamos ler mais. Nós precisamos entender. Nós precisamos colocar na prática o que a frase menor do código de conduta nos modifica a vida. Dar a cada um conforme o seu merecimento. É isso que você vai encontrar, você que é espiritualista, né? Não vou aqui discutir esses conceitos, eu tenho a minha própria interpretação, mas se você consegue entender a expressão fé, você já está com um bom caminho. Mas aquilo que você fizer de bem, por isso que tem um capítulo no código, no Evangelho, o homem de bem. Que bem se adequa isso aqui. Porque nós já vimos que bem-aventurança, né, é exatamente você seguir em direção do bem. É fácil? Não. Ninguém disse, nem no começo da palestra, nem no meio, nem no fim, que é fácil. Nunca será fácil. Olha, se você está aqui, nesse plano, se você nunca sofreu, se você nunca magoou ninguém, se você nunca invejou ninguém, se você nunca foi orgulhoso, se você nunca foi egoísta, se você nunca desviou da dor do outro, se você nunca deixou de ajudar alguém que você poderia fazer, você é um avatar. Você é a irmã Sheila materializada. Você está aqui materializado. Já pode até votar. E não venha com aquela retórica de que o planeta Terra é um planeta de prova e expiação. Não. Quem vai dizer se você está numa prova ou numa expiação é a sua escolha. Eu estou sofrendo demais. Bom, tudo bem. Você não conseguiu entender o livre-arbítrio que foi lhe dado. Ou então você escolheu. Você escolheu. Escolheu sofrer. Escolheu reparar. Porque primeiro vem a prova. Aí você não consegue vencer a prova. Aí vem a expiação. Eu pedi para vir muito rico. Não ajudou ninguém. Você ajudou com orgulho. Vai vir de outra maneira. A gente pode estar falando aqui, entre nós aqui, de espírito o quê? Milenares, né? Espíritos que estavam lá no nascimento de Jesus, antes do nascimento de Jesus, na formação de Roma. O que é que nos falta para que nós possamos ser mais humildes? Você já olhou ao seu redor o quanto você tem? O quanto você deveria ser grato? Você já olhou quanto você poderia, por exemplo, doar? Nessa época de chuva agora, né? Está chovendo aqui em Maceió. Quantas pessoas que estão cobertas
pelas folhas, como diz o cancioneiro popular. Quantas pessoas que estão drogadas? Vou contar uma historinha rápida aqui, acho que tem alguns minutos ainda, mas é coisa rápida, que é muito interessante. Eu acho que todo mundo, né, no começo da sua trajetória espírita, também já, não é? Já entregou o café da noite, né, o lanche, a sopa, né, uma série de fatores, né? Que é muito interessante. E olha, tem muita gente que não vai não, viu? Ele compra todos os ingredientes da sopa, agora você quer dizer, bora lá, meia-noite, não, pelo amor de Deus, meia-noite dá não, que eu tenho que me acordar 5 horas da manhã, não tem condições de ir não. Você arruma logo uma desculpa, né? Mas olha, o que precisar, conte comigo. Não, a gente precisa da sua mão de obra. Eu sei, não posso não. Eu tenho medo do escuro, lá em casa com 14 lâmpadas dentro do quarto. Enfim, não é? Imagine se você estiver servindo um irmão daquele da rua e ele vir lá e lhe abraçar para agradecer. Pronto, aí tem gente que morre, né? Diz que já pegou 15 tipos de doença, cai, né? Enfim. Olha o que acontece. Humildade é isso. Olha o exemplo. Estávamos servindo a sopa, né, o café, o pão, né, nas comunidades aqui, e um senhor de certa idade chegou próximo nosso e disse: eu poderia falar com o senhor? Pois não, claro. Não é? O pessoal diz que espírito é muito educado, porque ele está mentindo, né? Eu falei, bom, aí você acha que é assim, né? Se a gente for colocar isso em todas as outras religiões, né, vai ser uma procissão de mentirosos. Eu pode falar, ele disse, olha, é o seguinte, o senhor podia deixar, escuta você que está acenando, viu? O senhor podia deixar mais uma quentinha, né? Porque a quentinha é o quê? O pão, né? Com, às vezes o quê? O inhame, alguma coisa e tal, né? Um copinho de café, né? Com tampadinho e tal. Aí, a gente vai deixar, geralmente, né? A gente vai deixar. O senhor podia deixar mais um, o senhor já deixaram, foram 2 ou 3, geralmente leva-se mais do que. Aí perguntou por quê? Aí disse, é o seguinte, olha, isso é humildade. Um homem da rua, vestindo o que lhe davam, com os pés descalços, barba por fazer, mas um olhar penetrante, até parecia que estava naquele momento recepcionando um irmão querido, pedindo por outro irmão. Mas apenas por curiosidade, né? O senhor pode dizer por que o senhor quer mais vezes? É porque tem um colega nosso aqui que ele é drogado e ele não chegou ainda, e ele vai chegar um pouco mais tarde, porque ele só chega mais tarde. Quando chegar mais tarde não vai ter comida para ele. Aí eu queria, quando ele chegasse, eu dar a comidinha dele, ou então pelo menos deixar lá pertinho dele, quando ele acordasse, né, amanhã, pelo menos tinha alguma coisa para comer. Você fazia isso, irmão? Você acha que isso é o quê? Alguém na rua sofrendo e pensou no outro. Você já fez isso? Já? Isso é o conceito de humildade. Pobre de espírito. Essa é a essência. Se você acha que está no caminho certo, adotando os procedimentos que você vem fazendo e que são os mais corretos, parabéns. Que Deus lhe dê uma longevidade para que você possa continuar fazendo o melhor dos bens. Mas se em algum momento das minhas palavras você teve dúvida, repense, que ainda dá tempo, porque a contagem dos bônus horas é feita por cada passo que você dá nesse caminho. Se não, é só fazer como aquela colega, né? Não acreditar em nada e esperar que venha o desencarne. E aí nós saberemos se nós estávamos certo ou errado. Até porque o esquecimento é necessário. Nós precisamos esquecer. Esquecer o passado para fazer um presente melhor e, quem sabe, usufruir de um futuro mais adequado. Chegou minha hora? Ou ainda tem alguns minutos? Tá, ok. Então, já que eu não sou o Top Gun, né, contador de histórias, mas muita gente gosta que eu conte essas histórias muito interessantes, né, que são da vida, né? Então, o exemplo do rapaz, né, é muito interessante, porque Bezerra de Menezes, né, o médico dos pobres,
tem uma história muito comovente, que é narrada por Celina, né, que é a secretária de Maria de Nazaré, lá. E quando ele desencarnou, que retornou, antes dele desencarnar, um mês antes, chegou uma senhora grávida lá, uma moça, né? E disse que não tinha nada para comer, nem nada, e não tinha enxoval, não tinha nada, e já estava perto da criança nascer. E o que aconteceu? Ele tirou o anel dele de formatura e deu a ela. E um mês e pouco depois, 2 meses, ele desencarnou. Bom, foi recebido no plano espiritual, e depois de alguns momentos, e olhe o que aquele homem fez, viu? E ainda foi para uma espécie de enfermaria e tal. Bom, quando menos espera, ele estava deitado. Celina, a secretária de Maria de Nazaré, que é quem se comunica com o plano, né, intermediário, disse: Bezerra, escute. E ele ainda atordoado, ainda deitado, disse: o que é? Ela ajudou ele a levantar. Você está escutando esse nome, o seu nome aqui? Eu disse: mas não estou entendendo por quê. Ele disse: vamos lá. Aí foi à varanda, ou chamando o nome dele: Bezerra, Bezerra, Bezerra. E ele: Celina, o que é isso? Eles são as pessoas que você, por humildade, ajudou no tempo em que passou na carne. Elas estão aqui para lhe agradecer tudo o que você fez para ajudar a melhorar a passagem delas pela terra. Por isso que ele termina as frases dele dizendo: do humilíssimo, ou seja, o mais humilde de todos, servidor do Cristo, Bezerra de Menezes. Muita paz e muita luz, minha eterna gratidão por essa noite de tanta paz e de tanta luz, que tantas pessoas estiveram conosco, principalmente aqueles que estão tentando modificar no plano espiritual a sua retaguarda de dor. Retorna a palavra, o cerimonial. E aí a gente já agradece de verdade no nosso coração ao nosso professor, que trouxe para nós essas palavras de muita reflexão para o nosso dia a dia. E já agradecemos por esse novo campo de visão e abrimos para a reflexão de colocarmos em prática tudo aqui que aprendemos na noite de hoje. E nesse momento eu abro a palavra para quem quiser fazer algumas considerações, algumas perguntas. Nós temos 10 minutinhos para a gente, e aí eu abro para que vocês possam se pronunciar. Bom, eu tenho uma pergunta aqui se não, alguém não se manifestar, tá? Pergunta da Maryland, porque tem uma aguda aqui. Ela pergunta no pessoal, não é? Se eu já respondi essa pergunta, mas não há problema nenhum. Né? É uma pergunta, talvez você tenha chegado. Se eu acredito efetivamente, né? Eu vou modificar a pergunta porque ela é um pouco longa, né? Mas resumindo, se eu acredito efetivamente na reencarnação. Bom, eu vou abreviar a resposta e o nome da pessoa. Mary, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não há espírita que não acredite na reencarnação, que aí ele seria leviano. E aqui eu falo na direção de qualquer religião. Qualquer religião. Não é? Você acredita naquilo que você acha que é o mais adequado. O mais importante de tudo, antes de dar uma resposta mais ampla em relação a isso, é que, independente do campo de atuação da sua fé, e aqui a gente não precisa estar citando o nome de nada, o mais importante de tudo é que você veja naquilo que você acha que é o melhor caminho a seguir, se existe a presença de um ser maior. Olhe ao seu lado e veja se tudo isso, essa carne, ela iria se perder por se perder. E quantas provas nós temos? Nós temos filmes, não é?
Minha Vida em Outra Vida, a prova cabal de que Joanna viveu na Escócia e ainda encontrou parentes vivos, já velhinhos, que eram irmãos dela. Mas a pergunta sua é se eu acredito. Eu já tinha te respondido e vou dizer, não. E eu sei que você está pensando aqui, como é que ele está falando? Eu tenho certeza. Certeza. Porque o espírita, ele tem que procurar, como qualquer outra profissão, se autodesenvolver. Quem vai a uma mesa espírita, seja como doutrinador, facilitador, ou mesmo como médium, qualquer que seja a espécie, inclusive a vidência, vai para ajudar. E às vezes encontra desafetos de outras existências, né? De modo que não seria possível se dizer certas coisas sem estar literalmente vivo. Leia o Livro dos Espíritos. As questões 540 e 554. Sobre a existência da prova da vida após a própria vida, como diz o livro. É uma questão só de concepção. Ou então, frequente mais o centro espírita e não pense que você vai se desapontar. Muito pelo contrário. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Muita paz. E aí já agradecemos, né, a participação da nossa irmã. E a gente abre aqui para quem quiser falar, né? Para quem quiser se colocar, fazer alguma consideração, alguma pergunta, pode ficar à vontade. Bem, eu não tenho muita coisa para acrescentar, porque eu só tenho a agradecer, né, por esse banquete. E agora a gente tentar, quer dizer, se melhorar cada vez mais, né? No caso, tentar praticar mais a humildade, né? Que ele explanou aí bem explicadinho, que agora deu para entender melhor, né? Bem explicado mesmo. E a gente está aí na consciência, assim, para ver se realmente nós estamos fazendo tudo isso mesmo, né? Sendo humilde. Então, eu quero agradecer, tá? Pela a palestra, uma excelente palestra, e para a gente refletir cada vez mais, né? Então, gratidão, tá? Sou eu que agradeço. Nádia. Muito obrigada, Nádia, pela sua participação. Quem mais? Hoje eu tive um probleminha sério aqui no meu aparelho. Tive que trocar, pegar o da minha filha, mas deu para assistir essa maravilhosa palestra. E eu só tenho a agradecer e pedir que, se possível, fique aberto para novos convites, né? Obrigada pela noite de hoje. Muito obrigado, Ana. Não, o espírita, né, ele na verdade, ele não é convidado, ele é intimado, não é? Então a gente tem que vir de qualquer maneira, né? Nós somos intimados a estar conversando e trazendo alegrias. E é sempre muito bom a gente receber esse calor humano, né? De todas as maneiras. Então, eu estarei sempre intimado. A partir de hoje, eu já coloquei aqui que sempre que o recanto da paz chame, né, o tarefeiro, que também passa por dores, não é? Que eu possa ser recebido com essa alegria e essa paz, não é? Que o nome já nos traduz e nos faz bastante animados para continuar. Que bom. Muito obrigada. Obrigada, Rosângela, pela sua participação. Alguém mais quer falar? Darlan, aí de São Paulo. Muito boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Agradecer ao Dr. Marcos pela palestra. Dá bem uns estalos assim na cabeça da pessoa Não é? para pensar um pouco mais
algumas coisas que a gente faz, "Oxe, será que alguém faz isso?" Mas aí pega daqui a pouco e diz, "Oxe, tá falando, é tão rasteira." Acaba vai e se orienta. É verdade, é verdade. É E verdade. aproveitar aqui o momento para compartilhar com os amigos que me acompanham há muito tempo aí. Eu fiz a segunda fase da OAB agora, passei, a doutora Eliane já estava sabendo, mas como todos estão sempre torcendo por mim, né? A gente aqui é uma família, então queria compartilhar isso com vocês e agradecer, né? Porque todos estiveram intercedendo por mim. Muito obrigado a todos. Meus parabéns, né? Que maravilha! Que bom, espero que a sua carreira seja de sucesso, viu, Dala? Muito agradecido aí. Eu fui até o ano passado, né, antes de me aposentar, o representante da OAB de Alagoas no Conselho Federal do Exame de Ordem. Né? E, enfim, e eu sei o que é isso, né? Na minha época não tinha, mas a gente tinha um problema sério, passava um ano. Né? É uma vitória, né? Depois de 5 anos, é uma vitória. Que o seu caminho seja, como diz nosso querido Bezerra, né? Votos que você tenha um caminho de luz na sua profissão. Muita paz. Obrigado. A famosa prova oral, né? É a famosa prova oral. Era. Aquilo matava qualquer um no coração. É verdade. Era trabalho escravo na É um época. momento melhor, né, Daman, para você colocar aqui junto do Dr. Marcos, também advogado, né? Hoje a sala está recheada de advogados aqui. A nossa irmã Nádia também, advogada. Então, assim, foi muito bom. A gente vibrou muito, pediu muito pelo Darlan, né? E que bom que ele conseguiu. Aí, como você fala, o grupo lá da Paz é uma família, né? E todos que estão aqui, o Darlan sempre se faz presente toda a última quarta-feira do mês. Temos outros amigos, mas como hoje é o dia Protege por mais quartas, né? todas as últimas quartas do mês, temos essa reunião aberta. E hoje tem muitos amigos, né, que não estiveram aqui conosco por conta do último dia do imposto de renda. Vixe, Maria. Recebemos, como fala, o brasileiro sempre vez, né, por esse banquete de luz, como disse a nossa irmã Nádia, por esses momentos de reflexão e que nós possamos pegar esses ensinamentos e colocar em prática, né? É como se diz, o caminho se faz ao caminhar. E que o Lar Recanto da Paz, como já disse, né, Dr. Marcos, é o lar, é o nosso canto de silêncio, né? Como disse o Mestre Jesus, conhece a ti mesmo. Então, esse é o momento de cada vez mais a gente buscar o autoconhecimento e aguardar, né, que na última quarta-feira do próximo mês, estejamos novamente aqui conosco. Então, eu passo a palavra agora para o Dr. Marcos, professor, para que ele possa proferir a oração para o encerramento dos nossos trabalhos. Muito obrigada. Eu que agradeço e espero o link para participar das próximas palestras, que eu sei que serão bastante proveitosas. Fechamos os nossos olhos. Mestre Jesus, agora é a hora de agradecer. O sentimento é de gratidão, irmão querido, por essa noite de ensinamentos tão intuitiva que foi, por esses amigos que nos acolheram com tanto amor, por aqueles que estavam em desalinho, em aflição, pelos lares que estavam também em felicidade, por aqueles que trafegaram a sua dor e conseguiram, através da tua ingerência, de Maria Santíssima e de tantos irmãos queridos que aqui estiveram, diminuir esse sentimento aflitivo. Mestre Jesus, a nossa gratidão é tão quão infinita quanto foi a tua paciência com teus algozes. Nós esperamos também
e rogamos a tua benevolência, a tua misericórdia e a tua piedade para os nossos erros, que são muitos, mas nós estamos no caminho para modificá-los. Pedimos também pelos irmãos que fazem parte desse recanto de luz, que suavize o jugo e o fardo de cada um, que eles possam continuar eretos como tu continuasses, e que não haja em nenhum momento desalinho entre qualquer um desta casa de oração e de esperança. Vejo nela não portas, mas entradas para que com uns ou com outros possam se abrir novos horizontes. Mestre Jesus, com a tua paz, deixai essa reunião de amigo e de amor sempre à disposição de tantos quantos passam por este vão, e que nenhum deles possa se locomover em direção da porta larga, mas sempre da porta estreita, que é a porta do amor. E que cada um deles, nas palavras que pronunciaram, nos pensamentos que elevaram a ti, possam ser pobres de espírito. Que assim seja. Gratidão. Gratidão, e como falaram, né, a sua oração, ela nos pessoa uma elevação muito grande, né? Nós agradecemos por tudo e aguardamos, né? Tanto nas próximas palestras, como a nossa irmã Rosângela, ela já está autorizada a intimar, viu, Rosângela? Eu já me sinto preso ao recanto da paz. Vai estar aqui conosco, tá? Sempre será uma honra. Espero que você tenha gostado. Foi um prazer receber. Prazer foi todo nosso. Primeiro momento aqui na nossa casa. E a nossa casa está aberta. Ficamos felizes de estarmos conectados aí com o centro, né? Que você participa. Um abraço caloroso, né, de todos aí que fazem o Lar Recanto da Paz. Gratidão, gratidão, tá? Até Esperamos vê-lo em breve. É só ordenar. Um abraço, muita paz, muita luz. A vocês do Centro Espírita Oscar Menezes, meu agradecimento. Tchau, minha gente. Muita paz. Até a próxima.